Olá! Neste vídeo do canal Notas de Filosofia, nós vamos falar sobre Leibniz. Leibniz foi um filósofo alemão, moderno, que entrou naquele debate que se estabeleceu a partir da filosofia de Descartes, do debate com os chamados empiristas britânicos, da escola de Locke, Spinoza. Ele está inserido nesse debate. Eu não tenho dado, e não é a intenção aqui nesses vídeos, dar muita informação biográfica ou histórica sobre os filósofos, porque são informações facilmente, essas informações mais superficiais, são facilmente encontradas na internet, e isso e se abster de fazer essas observações aqui faz com que a gente ganhe tempo, sobretudo porque a proposta do canal é produzir vídeos relativamente curtos. Mas a gente pode dizer, em linhas gerais, que Leibniz foi o primeiro grande filósofo alemão e, num certo sentido, iniciador de uma escola filosófica que veio a se desenvolver posteriormente, desembocando naquilo que se tornou a tão falada, a tão comentada filosofia alemã. Aqui, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de uma questão específica do pensamento do Leibniz, que é a sua teoria da substância, mais precisamente a sua monadologia. Para se falar numa teoria da substância, para entrar nesse problema metafísico, ontológico, com relação à teoria da substância, seria necessário retomar um longo debate, que, num certo sentido, remonta à velha Grécia, passa por Aristóteles, passa por toda a Idade Média e chega na modernidade, a partir das teorias ontológicas de Descartes, de Spinoza, da qual, volto a insistir, Leibniz é um leitor e é alguém que repercute, dialoga com essas filosofias. Então, a referência mais imediata na questão referente à teoria da substância que Leibniz tem é Descartes, e Spinoza. Em linhas muito gerais, a gente pode dizer, até porque uma definição de substância não é fácil de ser estabelecida, porque ao longo da história da filosofia e ao longo dos vários sistemas que foram produzidos, a conceitualização mesmo de substância acabou por se alterar muitas vezes, não há uma univocidade com relação ao que vem a ser a substância, mesmo na sua definição mais primária. Mas a substância, para os nossos propósitos aqui, a gente pode estabelecer uma conceitualização mais ou menos nos seguintes termos. Substância é aquilo que existe prioritariamente, aquilo que tem uma existência efetiva e prioritária, e não algo ou algum atributo ou alguma manifestação que existe em virtude da existência de outro. Então, no caso específico aqui, para a gente entender o problema da monadologia do Leibniz, a gente vai colocar a questão da substância nos seguintes termos. Leibniz vai fazer a pergunta a respeito do que as coisas são feitas. Entre aspas, qual é a matéria-prima das coisas, dos corpos, das coisas do mundo. Um problema que, num certo sentido, vai retomar uma questão já inicialmente explorada na velha Grécia por Demócrito e a escola dos atomistas, mas que Leibniz, ali na modernidade, vai retomar à sua maneira, mas vai retomar esta pergunta, que está diretamente ligada à questão do infinito, e mais especificamente ao do infinitamente pequeno. E a questão, essa pergunta leibniziana, do que as coisas são feitas, vai entrar em choque com
uma outra concepção teórica proveniente da matemática, das geometrias, e que inclusive Kant vai tratar, né, desse problema duas vezes, pelo menos, na sua filosofia, né? Em 1754, numa obra de juventude chamada Monadologia Física, Kant já aponta este problema é retomado depois na Crítica da Razão Pura, em 1781, na forma da segunda antinomia da razão. Então há um problema permeando esta pergunta a respeito do que as coisas são feitas, que é uma situação que Kant vai chamar, né, lá na Crítica da Razão Pura, de uma antinomia da razão. E a definição que Kant dá para uma antinomia é a seguinte: a razão pode, e efetivamente acontece, né, de em algumas situações oferecer argumentos, provas aparentemente contundentes em favor de uma determinada tese e igualmente fornecer provas, argumentos e fundamentações igualmente seguras, ou pelo menos aparentemente seguras e contundentes com relação à verdade de uma tese oposta, contrária, né? Nós temos razões para aceitar a verdade de uma tese e razões igualmente fortes para aceitar a verdade da sua antítese. E isso acontece, né, esse problema que Kant chamará de antinômico, se manifesta com relação ao infinitamente pequeno e a possibilidade de uma divisão infinita da matéria. E por que isso é um problema antinômico? Por que isso causa uma aparente contradição? Porque do ponto de vista da matemática, né, da geometria, e tanto isso pode ser demonstrado de forma geométrica quanto aritmética, a geometria impõe uma divisibilidade infinita de tudo aquilo que possui extensão, de tudo aquilo que possui dimensão, de tudo aquilo que possui uma determinada área, né? Uma determinada forma, um determinado tamanho, ou seja, que possui a propriedade da extensão. Tudo que é extenso é infinitamente divisível. Isso pode ser apontado simplesmente, né, por meio de um exemplo aritmético, que quando a gente estabelece uma fração, se a gente toma uma unidade, a gente coloca o traço da fração, coloca um 2 embaixo, significa que a gente dividiu essa unidade pela metade. Se eu colocar um 4 embaixo, significa que eu dividi a metade, por sua vez, pela metade. Se eu colocar um 8 embaixo, significa que eu dividi a metade pela metade e depois pela metade. E assim sucessivamente, com 16, 32, 64. Como a série dos números naturais é infinita, eu poderei dividir essa unidade infinitamente, porque sempre haverá um número maior que eu colocarei embaixo da barra da fração, fundamentando essa divisão. Então, essa divisão se dará ao infinito. Do ponto de vista geométrico, esse exemplo Kant apresenta na obra já citada, Monadologia Física, fica muito claro, né? Vejam só, seja duas retas, né, uma reta A e uma reta B paralelas, e uma reta C que está na vertical, perpendicular às retas A e B, formando ângulos de 90 graus. Ou seja, a reta está bem retinha, né? Ligando as duas paralelas. Se a gente pegar um ponto da reta A que esteja para cá, né? À esquerda do vídeo, né? À minha direita, da reta C, e traçar retas que vão ao encontro da reta B, num ponto posterior à junção, né, da reta BC, o que isso vai mostrar para a gente? Vai mostrar que quanto mais essa minha reta for traçada num ponto mais distante da reta B,
reta C será cortada num ponto mais próximo da reta A. Não é isso? No entanto, vejam bem, como, de acordo supõe a geometria euclidiana plana, esta reta pode se prolongar, a reta B pode se prolongar ao infinito, ou seja, ela pode ser infinitamente grande, há uma relação direta entre a infinitude da reta B e a divisão da reta C. Quanto maior for a reta B, menor será a partícula da reta C que sobrará. No entanto, como essa reta segue ao infinito, a reta C sempre será infinitamente dividida, né? Porque sempre haverá uma distância menor. Há uma equivalência entre o infinitamente grande de uma reta, né, da reta de baixo, da reta B, com uma divisão infinita da reta C. Então, são exemplos geométricos, matemáticos, né, e aritméticos que denotam que a matemática supõe, a matemática, melhor, impõe a tese de que tudo que é material, que é físico, tudo que é material, que é extenso, né, que tem dimensão, pode ser dividido. Por um outro lado, existem razões de natureza metafísica que impõem uma tese contrária, que é o seguinte: imagine que a gente pegue qualquer pedaço de matéria, um papel. Se eu estivesse numa sala de aula, eu estaria fazendo esse exemplo com um pedaço de giz. Imagine que a gente pega um pedaço de giz e quebra ele na metade. Depois a gente quebra ele na metade de novo, depois a gente vai quebrando na metade, vai quebrando na metade. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais enxergar, nem vai ter dedos para quebrar, mas a gente pode usar um telescópio, uma lente, pinças ou instrumentos. E a gente segue dividindo isso, dividindo. Lembremos, né, que Leibniz está no início do século XVIII, pensando nessas coisas. A gente divide. O que acontece se a gente, nesse contexto real, né, de um pedaço de matéria sendo decomposto, se a gente postular aquilo que a matemática nos informa, que eu posso dividir infinitamente esse pedaço de giz, ou esse pedaço de papel? Qual a consequência metafísica e ontológica disso? Será a seguinte: eu vou ser obrigado a afirmar que esse giz não é feito de nada. Do que é feito o mundo, do que são feitas as coisas, lembra do problema? Eu tenho que afirmar que ele não é feito de nada. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir chegar naquela matéria-prima, naquele elemento primeiro que se compõe para que possa haver uma unidade composta, complexa, que a gente chama de corpo. E que esse pode ser dividido. Ora, se no âmbito da matemática deve ser postulada uma divisão infinita da matéria, a metafísica diz que se eu pegar um corpo material de verdade, de acordo com os critérios de Leibniz, e começar a decompô-lo, a razão impõe que uma hora essa decomposição tem que parar num elemento que seja simples e indivisível. E que, portanto, essa divisão no mundo real, no mundo físico, uma hora acaba. Ora, como Leibniz resolve essa questão? Né? Postulando o seu conceito de mônada, que não é propriamente, embora o problema seja muito semelhante, e o sentido da resposta também seja em algum sentido semelhante, mas a mônada tem uma concepção diferente daquilo que era a referência de Leibniz, né? Os atomistas gregos da escola de Demócrito tinham por átomo, né? Porque para os atomistas, o átomo era, em último sentido, uma pequeníssima e indivisível partícula de matéria. Mas aí, o problema da antinomia, da divisibilidade se coloca,
Matéria, se a matéria tem extensão, se a extensão tem magnitude, se tem magnitude tem tamanho, se tem tamanho pode ser dividido. Então a questão paradoxal se coloca aí, né? Como postular que na hora que eu chego no simples, esse simples ainda é material. Qual é a resposta de Leibniz? Né? Uma mônada não é matéria. A mônada não é material. A mônada, ela é uma unidade de força. E a matéria é um produto da composição desses elementos prioritários que não são materiais. Matéria é produto de um princípio imaterial, que é uma unidade de força, que Leibniz chama de mônada. Então, notem que nesse contexto, o paradoxo, embora Leibniz não considere que a matemática se aplique à natureza, que a matemática, que física e matemática devam caminhar juntas, como o modelo newtoniano, e a gente vai fazer um vídeo falando disso em algum momento, embora Leibniz tenha claro isso, mas em última análise, nesse contexto da monadologia do Leibniz, o problema da divisibilidade já quase que não se coloca. Porque, sim, a matéria eu posso dividir infinitamente. E isso a matemática me demonstra. A grande questão é que para Leibniz, quando a gente chega no elemento simples, já não é mais matéria. Porque matéria, eu preciso pelo menos, teoricamente, duas mônadas, duas unidades de força se compondo e formando um aglomerado, se a gente pode dizer assim. E é esse aglomerado de pequeníssimas unidades de força não material que, uma vez compostas, formam a matéria. Nesse sentido, para Leibniz, a matéria é fenômeno. A extensão, que para Descartes era substancial, vale uma pesquisa sobre isso, que não é difícil, mas a gente pode voltar a falar disso no canal em algum momento. A extensão, a matéria, não é substancial, mas é algo que deriva fenomenicamente da existência de outras substâncias. Essa, sim, né, o ingrediente, entre aspas, elementar de toda a natureza. Então, Leibniz, a partir de uma metafísica especulativa, um debate que está inserido, né, no século XVII, início do século XVIII, produz uma teoria, do ponto de vista físico, bastante sofisticada, né? Um fundamento imaterial para a matéria, né? Uma matéria que é derivação fenomênica da existência de um outro tipo de entidade mais fundamental e prioritária, e por isso substancial, que são as mônadas, que são as unidades de força. Então esse é o sentido físico, né, desta monadologia do Leibniz em linhas muito gerais. Num momento oportuno, apresentarei um outro vídeo extraindo algumas consequências metafísicas dessa teoria. É isso.